Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensinar-os. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a luz. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Então hoje temos o tema fundamental da existência humana. Já muitas vezes eu falei para vocês, esqueci de apresentar a comunidade que estou fazendo já. São todos em São José dos Campos, não é? Várias paróquias estão fazendo seu retiro. E vieram participar da missa aqui. E não existe ateu sobre a face da terra. Porque existem muitos que dizem que são ateus, que não acreditam, etc. E por que nós fazemos da religião um problema intelectual, sistemático? Nós sistematizamos no catecismo, sistematizamos em algumas frases, sistematizamos em algumas maneiras, alguma crença, sistematizamos na teologia, sistematizamos nos dogmas, e esquecemos o fundamental da vida humana. Qual é o fundamental da vida humana? A própria vida. A própria vida. Você pode esquematizar uma vida de casamento, uma casa, uma coisa ou outra. No fundo, aquilo você vai ver que não vai te fazer feliz, não vai te preencher. Se você não encontrar um relacionamento humano com a pessoa com a qual você vai morar na casa, que seria o amor humano, o casamento, não é? Este vazio interior que está dentro da gente, que nós chamamos de sede e fome de felicidade. Então, para voltar ao primeiro tema, o dia que vocês me encontrarem uma pessoa que disser eu não quero ser feliz, vocês terão encontrado um ateu. Tá bom? Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser japonês, pode ser indiano, pode ser americano, brasileiro, italiano, o que vocês quiserem. Pobre, rico, velho, jovem, criança. O dia que vocês encontrarem a pessoa que disser eu não quero ser feliz,
Porque o dia que vocês encontrarem até um suicida, vocês terão encontrado alguém que busca a felicidade. Por que ele se mata? Porque está cansado de sofrer. Ele não se mata porque tem ódio à vida. Ele se mata pelo vazio enorme que criou dentro de si, ou pelas dores inumeráveis que vieram por cima dele, por circunstâncias, etc, etc. Não vamos analisar aqui. Aí ele pensa que eliminando fisicamente a sua existência, ele vai eliminar os problemas da dor. Então veja que o tema é muito simples, muito real. E o anúncio do Evangelho também muito real. Que ser diante de uma exigência real da nossa existência, nós precisamos de uma resposta existencial. O que quer dizer existencial? Que atinja a minha existência, a minha maneira de ser. Não o fato de eu ser rico ou o fato de eu ser pobre, porque aquilo não atinge a minha maneira de ser. Aquilo não me atinge dentro, na profundidade do meu ser. Os instintos vitais que estão dentro de nós não atingem. E aqui que entra o programa de Cristo, felizes. Eu mudei bem-aventurados. Felizes, felizes sim. Porque a felicidade existe. E a felicidade tem um nome. Jesus Cristo. Ela tem um nome. Não é um sonho vazio. Porque em Cristo, Deus se fez presente sobre a terra. Por outros tempos, Deus falou pelos profetas. Deus se manifestou a Moisés no monte Sinai, entre os trovões, tanto que o povo se apavorou. Pelo amor de Deus, não nos fale Deus, senão aqui a gente morre de medo. Moisés, vai lá em cima, vai ver o que Deus quer. E como ele estava transviado mesmo, Deus lhe deu os 10 mandamentos. Então não falou mais ao povo porque morria de medo. E no fim dos tempos, ele veio viver conosco. Viver conosco num homem, Cristo, que ele sempre vai continuar a se chamar o Filho do Homem, o Filho do Homem, um homem como nós. Então ele assumiu naturalmente, realmente, profundamente a nossa natureza humana. Mas nesta natureza humana que estava e está Deus. E as condições, então, para que esta comunhão se realize, porque Ele realizou a comunhão, veja bem, Deus realizou a sua comunhão conosco, se fazendo homem. Está claro? É difícil entender isto. Ele podia ser um anjo lá longe, não? Como falava para os antigos. Então, ele lá e nós aqui, porque geralmente nós consideramos a religiosidade uma coisa assim, não? Ele lá, nós aqui. Não? Aí, ele realizou a comunhão. Se fez homem. E já outras vezes nós falamos, por que Deus se fez homem? Para que o ser humano se torne Deus. De fato, a quem dirá Deus, senta-te à minha direita? Vai dizer isto aos anjos? Não. Ele vai dizer a um homem. Mas ele era Cristo. Quem tem quase vontade de falar uma palavrão para ser mais claro. Desculpe. Era Cristo, mas era homem.
é da nossa raça, que está sentado à direita de Deus. Então fez o ser humano superior aos próprios anjos, e os anjos virão a servir o ser humano. Que honra maior nós queremos para o ser humano? Agora, onde que está o erro do ser humano? Em não amar a si mesmo na sua grandeza, em delegar a sua saciedade de felicidade nas coisas. Aqui que está o nosso ser humano. Porque Jesus fala que o caminho para chegar a Deus é estreito. Mas por que é estreito? Porque as avenidas nos nossos instintos errados, aí que está o que a gente falava sempre do pecado, grande pecado, que nos afastou de Deus, são grandes. É instintivo que se alguém me dá um tapa, eu dou 2. É instintivo que se alguém me ofende com uma palavra, eu respondo com 5. Isso desde criança, tudo, gente. Não é instintivo que se alguém me dá um tapa, eu ofereço a outra face. Não é instintivo que se alguém me calunia, eu reze por ele para ele ser mais feliz do que eu. Não é instintivo. Isto vem de onde? De alguma coisa que está dentro de nós, gente, que nós não descobrimos. Mas ao mesmo tempo tem um instinto aqui, onde Jesus fala: felizes quem? Os puros de coração, porque verão a Deus. Ele não fala nem os puros de corpo. Preste bem atenção. Vai mais em profundidade, infinitamente mais em profundidade. É a pureza do coração. Ela se faz com muita dor e com muita cruz espiritual. Aquelas trevas, aquelas angústias, aquelas depressões que o mundo moderno sofre, gente. Aqueles são exatamente purezas, sinais de purificação do coração, que nos mostram exatamente a limitação das coisas. E o coração quer mais e mais, não satisfeito, cai. A ilusão dos afetos humanos, etc., que pode acabar, porque são contingentes, gente, pode existir e depois acabar por várias circunstâncias, acidente de carro, doenças, etc., etc., gente. Estamos na realidade da vida.